Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio, do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 29. As planícies de Moabe. Partindo dali, fomos para o deserto na direção do Mar Vermelho, segundo a ordem do Senhor, e andamos muito tempo em torno do monte Seir. O Senhor então me disse: basta de girar em volta deste monte, dirigi-vos para o norte. Ordena ao povo: atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles têm medo de vós. Mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada de sua terra, nem mesmo a medida de um pé. É a Esaú que dei a propriedade das montanhas de Seir. Comprar-lhes-ei a preço de dinheiro o necessário para alimentar-vos, e pagareis mesmo a água que beberdes, porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as tuas empresas, e velou sobre ti durante a tua marcha, através desse vasto deserto. Eis já 40 anos que o Senhor teu Deus está contigo, e nada te faltou. Passamos, pois, ao longe de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, evitando o caminho da planície, assim como Elate e Azion-Gaber. Voltamos e tomamos o caminho na direção do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os moabitas e não entres em guerra contra eles. Não te darei nada de sua terra. Foi aos filhos de Lot que dei Ar como herança. Outrora habitavam os Emim nessa terra. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Também eles eram considerados Refaim, como os Enassim. Mas os Moabitas chamavam-nos Emim. Em Seir habitavam também os Orreus, os quais foram expulsos pelos filhos de Esaú. Estes, após os haverem exterminado, estabeleceram-se em seu lugar, como fez Israel na terra que o Senhor lhe deu em possessão. Vamos, pois, passai a torrente de Zered. Passamos então a torrente de Zered. Durou 38 anos essa nossa viagem de Cades Barne até a passagem da torrente de Zered. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor o tinha jurado. A mão do Senhor pesou sobre eles e foram cortados do acampamento até a sua completa extinção. Depois que todos esses homens de guerra desapareceram do meio de seu povo, levados pela morte, o Senhor disse-me: passarás hoje a fronteira de Moabe, Ar, e encontrar-te-ás em face dos amonitas. Não os ataques, nem lhes faça guerra, porque não te darei nada da sua terra. Foi aos filhos de Lote que dei a possessão dessa terra. Também esta foi reputada terra dos Refaim, chamados pelos amonitas de Zanzomim, povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Mas o Senhor exterminou-os diante dos amonitas, que os despojaram e habitaram em lugar deles. Foi o que o Senhor tinha feito pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, destruindo os horreus diante deles. Despojaram-nos e estabeleceram-se em seu lugar, onde estão ainda hoje. Da mesma sorte, os heveus, que habitavam nas aldeias de Gaza, foram esmagados pelos Caftorim, originários de Caftor, que se estabeleceram em seu lugar. Vamos, desarmai as tendas e passai a torrente de Arnon. Vê, entrego-te nas mãos Seom, rei de Ezebom, o amorreu com a sua terra.
Começa a despojá-lo e faze-lhe guerra. A partir de hoje começarei a derramar o temor e o terror de teu nome entre os povos que habitam debaixo de todos os céus, de sorte que só ao ouvir o teu nome eles tremerão e estarão em pânico por causa de ti. Então enviei do deserto de Cademote mensageiros a Sion, rei de Ezebom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me atravessar a tua terra. Seguirei pela entrada comum e não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Vender-me-ás por dinheiro o necessário para alimentar-me, e pagar-te-ei mesmo a água que eu beber. Deixa-me somente passar, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu chegue ao Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Ezebom, não consentiu que passássemos por sua terra. O Senhor teu Deus obcecara-lhe o espírito e endurecera-lhe o coração, a fim de entregá-lo em tuas mãos, como de fato aconteceu. O Senhor disse-me então: Vê, estou pronto a entregar-te imediatamente Seom com a sua terra. Empreende a conquista e ocupa-lhe o território. Seom saiu com todo o seu povo ao nosso encontro para pelejar contra nós em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus nos-lo entregou e nós derrotamo-lo com os seus filhos e todo o seu povo. Tomamos-lhes então todas as suas cidades que votamos ao interdito, com os homens, as mulheres e as crianças, sem deixar escapar ninguém. Só nos reservamos os animais e o espólio das cidades conquistadas. Desde Aroer, que está à margem da torrente de Arnon, e a cidade situada no vale, até Galaad, não houve lugar tão forte que nos pudesse resistir. O Senhor, nosso Deus, tudo nos entregou. Somente não vos aproximastes da terra dos Amonitas, nem de lugar algum situado às margens da torrente de Jaboque, nem das cidades da montanha, nem de nenhum dos lugares proibidos pelo Senhor, nosso Deus. Conquista da Transjordânia. Voltamo-nos em seguida para os lados de Bazã e Og. Seu rei saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos combater em Edrai. O Senhor disse-me: Nada temas, porque eu o entreguei em tuas mãos com todo o seu povo e sua terra. Far-lhe-ás o mesmo que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habita em Ezebom. O Senhor nosso Deus entregou-nos também Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, e nós o derrotamos de tal sorte que nenhum só dos seus escapou. Tomamos então todas as suas cidades. Não houve uma sequer que não caísse em nossas mãos. Em número de 60, toda a região de Araob, o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas, com altas muralhas, portas e ferrolhos, sem contar as numerosas cidades abertas. Votamo-las ao interdito, como tínhamos feito a Seom, rei de Ezebom, com os homens, as mulheres e as crianças, mas reservamo-nos os animais e o espólio das cidades. Foi assim que tomamos, naquele tempo, aos 2 reis dos amorreus o território que estava além do Jordão, desde a torrente de Arnon até a montanha de Hermon. Os sidônios dão a Hermon o nome de Sarion, e os amorreus o de Sanir. Todas as cidades da planície, todo o Galaade e todo o Bazã, até Selca e Edrai, cidades do reino de Og em Bazã. Porque Og, rei de Bazã, era o único que restava da raça dos Refaim. Vê-se ainda o seu sarcófago, um sarcófago de basalto em Rabat, cidade dos Amonitas. Teve 9 côvados de comprimento e 4 de largura em côvados ordinários. Tomamos então posse dessa terra. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas o território desde Aroer, que está no vale de Arnon, assim como a metade da montanha de Galaad, com suas cidades. Dei à meia tribo de Manassés o resto de Galaad e todo o Bazã, reino de Og, toda a região de Argob, com todo o Bazã, e o que se chama a terra de Refaim.
A Jair, filha de Manassés, coube toda a região de Argobe até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus. E ele deu o seu nome às aldeias de Bazã, chamadas ainda hoje aldeias de Jair. A Maquir dei Galaade. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas a terra que se estende desde Galaade até a torrente do Arnon, servindo de limite o meio do vale, e depois até a torrente de Jaboque, fronteira dos Amonitas. E enfim a planície do Jordão, desde Cenerete até o mar da planície, o mar salgado, ao pé das encostas do Fasga, para o oriente. Naquele tempo, dei-vos essa ordem: o Senhor vosso Deus deu-vos essa terra em herança. Vós, pois, homens valentes, tomareis vossas armas e marchareis à frente de vossos irmãos os israelitas. Somente vossas mulheres, com vossos filhos e vossos animais, sei que tendes muitos animais, ficarão nas cidades que vos dei, até que o Senhor tenha assegurado o descanso dos vossos irmãos, como o vosso, e tenham por sua vez tomado posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá do outro lado do Jordão. Então cada um voltará à possessão que lhe dei. Ao mesmo tempo dei a Josué a ordem seguinte: viste com os teus olhos tudo que o Senhor, vosso Deus, fez a esses dois reis. Desse modo tratará o Senhor todos os reinos que atravessares. Não os temas, porque é o Senhor, vosso Deus, quem combaterá por vós. Entre mentes, roguei ao Senhor, dizendo: Senhor Javé, começastes a mostrar ao vosso servo vossa grandeza e o poder de vossa mão. Qual é, nos céus ou na terra, o Deus que pode igualar-se a vós em obras e grandes feitos? Ah, se eu pudesse também eu passar a ver essa boa terra além do Jordão, essa bela montanha e o Líbano, mas o Senhor irou-se contra mim por causa de vós e não me ouviu, mas disse-me: basta, não me fales mais em tal coisa. Sobe ao cimo do Fasga, lança teus olhos para o ocidente e para o norte, para o meio-dia e para o oriente, e contempla com os teus olhos a região, mas tu não passarás o Jordão. Dá as tuas ordens a Josué, anima-o, conforta-o, porque é ele quem irá à frente desse povo e lhe dará a possessão da terra que vais ver. E ficamos no vale, defronte de Bet-Fogor.